Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Você está em tvjatvdeveja.com e hoje, quinta-feira, é dia dele, Marco Antônio Villa, historiador, colunista de Veja e também o nosso conselheiro para assuntos de moda. Tudo bem, Villa? Boa noite. Boa noite, tudo tá bem? bonito, Oxe, Villa. obrigado, Olha obrigado, só, adorei esse blazer mais claro. Ficou muito bonito, Poxa, viu? muito Você viu obrigado. que as dicas de moda que você tem dado muitas vezes para a presidente, ele também, né, tem colocado na vida dele, mas é tudo às avessas, porque se é de um jeito para Dilma, para o Villa, é tudo ao contrário, né? É tudo ao Se o contrário. PT vai pra cá, a gente vai pra cá. Vamos pro lado oposto. É só pro lado oposto que tá certo, né? Por aí? Quando pergunto qual é o programa para governar, é só fazer o contrário do que o PT faz. Se fazer o contrário, faz bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Aliás, a presidente Dilma andou fazendo aí uma troca, um câmbio, né? E o câmbio que mais tem chamado a atenção não é dólar, né, por real, nem guarani por real, nem nada disso. Ela trocou a Suíça, Davos, por La Paz. Foi uma boa troca, Villa? Olha, é incrível como ela consegue ler a conjuntura mal, né? Porque durante os últimos 12 anos, as críticas à política externa brasileira foram sucessivas. Primeiro, nós tivemos um período longo reinado, vamos chamar assim, de Celso Amorim, que é o único caso na história de um ministro do Itamaraty, um chanceler, ter ido a um palanque. Na campanha eleitoral de 2006, ele várias vezes participou de comícios junto com então o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, tal, e transformou o Itamaraty numa espécie de extensão dos interesses político-partidários e ideológicos do Partido dos Trabalhadores. Até na questão da escolha de diplomatas, Instituto Rio Branco, vestibular, tem até literatura antissemita hoje como leitura obrigatória para o Itamaraty e tal. Então foi um verdadeiro caos. É bom lembrar que durante esses 3 mandatos petistas, 2 de Lula e 1 de Dilma, tivemos inúmeros problemas. Com a própria Bolívia, lembrando, por exemplo, que o presidente agora foi a posse de Evo Morales, tinha um problema com as refinarias, a refinaria da Petrobras, que acabou sendo encampada, ou tomada, ou expropriada, a expressão que queira se usar, e foi paga uma indenização simbólica à Petrobras e aceita pelo governo brasileiro e tal. Mas o governo é bonzinho. É bonzinho. Bolívia. Não, com Bolívia, ali não tem nenhum problema. Nessa hora, quando há proximidade... africanas também. Assim, todas, são com bem todos. bonzinhos. O caso de Honduras, por exemplo, que poderia o Brasil ter gerado uma guerra civil, que não ocorreu porque, por incrível que pareça, os hondurenses conseguiram achar uma solução constitucional ao problema. O ex-presidente Zelaya acabou entrando no país clandestinamente, se abrigando aonde? Na Embaixada do Brasil, tocou violão. Aquele abraço do Lula, foi uma grande festa, linda, tocou né? violão, bonito. tirou foto, inclusive, parecia a foto daquele filme de Bang Bang, com um chapéu no rosto, foi uma festa. Bem, o que acabou acontecendo, que os hondurenses encontraram a sua solução, elegeu o novo presidente que tomou posse e tal, e restou a ele depois sair da embaixada, e ninguém lembra mais dele e tal. Ainda bem que os hondurenses encontraram uma boa solução. Mas como no governo do PT, ou nos governos do PT, lambança pouco é bobagem? É boa. Né? Então a presidente Dilma continua, deixa a Suíça pra lá, deixa Davos pra lá e vai pra La Paz pra ficar do lado. A gente tem imagens aí, olha, coloca imagens, olha que coisa mais linda, Villa. Essa bela imagem, né? O nosso consultor de moda já vai analisar as vestimentas todas, mas aí nós temos a presidente Dilma e toda esta turma linda, né? O Rafael Correa, presidente do Peru, por exemplo, também buscando usar uma combinação de blazer e uma roupa supostamente indígena. Isso daí é tudo invenção das tradições, isso nunca existiu, tal, né? A grande questão que se coloca em episódio... Olha que momento. Isso ele faz referência a uma civilização pré-incaica, se vestindo como um suposto rei, como se nessas civilizações tivesse eleição direta, tivesse debate político, partidos, tivesse algum tipo de oposição. Ao contrário, aquilo lá, inclusive o rei, na maior parte das vezes, o chefe, o que fosse, ele era considerado uma divindade. Quer dizer, não tem relação nenhuma, isso é uma bobagem, né? E inventando, inclusive, a vestimenta, gestos, tal. Ninguém sabe direito como era essa inclusive, uma situação pré-incaica, a não ser restos arqueológicos, tal. Não há relatos, não há absolutamente... Diferente dos incas, que é posterior, que pega Bolívia, Peru e Equador, em que há uma série de relatos, uma série de documentos, e que também era um império extremamente opressivo, que havia, inclusive, escravidão, deslocamento de povos que não aceitavam a dominação incaica para áreas extremas do império. Portanto, ao fazer a referência às civilizações indígenas, você está fazendo as civilizações extremamente opressoras das outras comunidades indígenas. Isso explica, inclusive, a facilidade da conquista espanhola, no caso do Peru, com Pizarro, no caso do México, com Cortés. Para não ir muito longe nessa história, só no caso do Império Azteca, que era extenso em todo o Vale do México, Cortés tem o auxílio de 80 mil soldados indígenas que apoiam a destruição do Império Azteca. Veja o ódio que tinha essas comunidades. Mas essa maneira de querer se reportar ao passado é uma coisa ridícula, né? Do bolivarianismo e tal. Isso o Rafael Correa fez coisa parecida
desaparecida, também nós já vimos isso no Peru. No caso da Venezuela, como a presença indígena na história da Venezuela não foi tão relevante, você vai ao passado, mas termina no Bolívar, tal, porque não dá para terminar mais lá atrás. Mas isso é ridículo, isso é primário. Agora, presidente, trocar no momento tão grave da economia brasileira como o momento que nós vivemos tal. É uma situação difícil, há uma desconfiança internacional em relação aos rumos do governo. Era uma excelente ocasião de ir a Davos e apresentar a nova política econômica do governo. E uma coisa é estar presidente, outra coisa é a presença do ministro da Fazenda. Evidentemente que uma coisa é o ministro, outra coisa muito mais importante é estar presidente lá. E ela optou, essa opção não é um acidente de percurso, isso faz parte de uma continuidade de uma linha do Itamaraty que prejudica os interesses nacionais, que traz seríssimos problemas ao país, mas que é excelente para os interesses político-ideológicos do Partido dos Trabalhadores e tal. Então a impressão que dá é que não é o governo do Brasil, é o governo do PT. Mas ela, ao ser eleita, com todos os problemas que nós analisamos tantas vezes aqui no processo eleitoral, ela passa a ser presidente do Brasil e não a serviço do PT. E aí mostra uma última questão sobre política externa, desse fato específico, que apesar da mudança do ministro, quem continua como efetivo ministro das Relações Exteriores é o Marco Aurélio Garcia, né? Que desde 2003 ele é uma espécie de efetivo ministro. Os outros representam, etc., mas quem manda é o Marco Aurélio Garcia. E o curioso é que ele fez história, historiador da Unicamp, deu pouquíssimas aulas, ganhava salário de doutor, mas não fez tese de doutorado, não. Não, nunca. Teve bolsa, foi para a França, ficou, passeou. Cadê a tese de doutorado? Ninguém sabe, ninguém viu. Tomou mas ganhava, comeu escargot. Mas ganhava salário de doutor. Opa. Aí eu tentei falar, mas como é possível o cara ganhar salário de doutor se não tem tese de doutorado? É que ele dirigia um arquivo, e quem dirigia um arquivo lá poderia saltar na carreira e ganhar salário de doutor sem tese de doutorado, o que parece ser uma prática do PT. A presidente Dilma falsificou o currículo, dizia que era doutora em economia, ela era bacharel em economia tal. Ela tinha sequer completado os créditos, não fez a qualificação nem no mestrado, e dizia que era doutor. O Marco Aurélio é assim, nunca explicou. E na carreira dele como histórico, nunca escreveu sobre política externa. Ele trabalhava com o movimento operário e com a história das esquerdas no Brasil, mas virou é uma espécie de Barão do Rio Branco do PT. Como o Barão do Rio Branco consolidou as fronteiras nacionais e pensava nos interesses nacionais do Brasil, o Marco Aurélio é o anti-Barão do Rio Branco. É o Barão do Rio Branco do PT, aquele que despreza os interesses nacionais, se possível entrega tudo para os países bolivarianos, ou para a Venezuela, ou para a Bolívia, ou para o Equador. E, como eu disse certa vez, até nas páginas amarelas da Veja já faz tempo, se o PT tivesse no governo na República Velha, em que o Barão do Rio Branco foi fundamental, para estabelecer as fronteiras, a Santa Catarina, reivindicada pelos argentinos, seria da Argentina e o Acre seria boliviano, porque eles não conseguem ter a noção do interesse nacional. Eles só conseguem enxergar no máximo o interesse político e ideológico do Partido dos Trabalhadores e das suas alianças com esses governos que, no fundo, o PT antes desprezava. Quando o PT tinha uma origem marxista, porque se a gente for ver, o Evo Morales, apesar de falar de anticapitalismo, tudo isso não é um discurso marxista, que é bom lembrar que o Marx desprezava todas as civilizações indígenas, né? Esse programa de índio da Dilma, né, que é dar uma passeadinha lá no País da Coca, né, ao invés de ir para Davos, além de ter uma questão ideológica toda, mostra esse erro que a gente falou, mas é um momento tão delicado, Vila, porque a gente está falando aí do momento em que a economia brasileira está de mal a pior. De mal a pior. O ministro, super sincero, dando os recados que não vai crescer a economia, que a coisa tá feia, o tarifaço vem aí. Perfeito. Quer dizer, seria um momento de, pelo menos, a presidente tentar se redimir e dizer, olha, a gente vai ser agressivo aqui, vamos tentar, pelo menos, atrair os olhares dos investidores aqui no Brasil. Claro. Quer dizer, é um tiro duplo pela culatra. E muitos sempre tem os otimistas bobos, né? É o país dos bobos. Dilma 2.0 vai ser diferente e tal. Nada. O Joaquim Levy vai ser Joaquim Levy o breve. Ele vai ficar muito pouco, porque vai haver um choque aos interesses ideológicos do partido, né? Veja agora essa questão, por exemplo, essa reunião de Davos. É claríssimo. Quer dizer, é essencial. Hoje, tudo indica, todo mundo diz que o Brasil ou cresce zero esse ano ou tem recessão. Né? Há uma espécie de consenso tal. Num momento desse, um momento difícil, era um momento de trazer capitais, dar segurança aos investidores. Ela era para estar lá, para falar, mesmo que ela não acreditasse, porque muito do que ela fala sobre essas questões, hoje, agora de economia, agora nesse segundo governo, ela não acredita, porque ela acha que ela é uma brilhante economista. Ela enterrou o país. O curioso é que ela está tentando consertar... E a lojinha de 99. Isso. E a lojinha. Que ela já perdeu a loja de 99, que faliu, que ela ia no Panamá comprar as
coisinhas para trazer para cá, ela conseguiu falir e tal. Só um relato, o Brasil é maravilhoso, né? Isso. Porque a gente coloca, a gente não, porque não tem nada a ver com isso, né? O Lula, né, no poder 2 vezes, é que nada contra a profissão dele, mas cá entre nós semi-analfabeto, né? Colocamos lá o semi-analfabeto lá no poder. 2 vezes. Colocamos não, colocaram. De novo, eu não me incluo nessa. Aí depois a gente pega... Quer dizer, a gente não. Pegam a mulher que afunda a loja de 1,99, que vira ministra de novo e vira presidente. O Brasil realmente é generoso, não, né? Não, tem coisas que são inacreditáveis. O caso dela e a escolha, né? Essa história que a Marta revelou na entrevista, a Marta Suplicy, eu percebi que o Lula queria como sucessora uma mulher, poderiam ser 3. Eu, Marino, Dilma, tal. Ela disse isso na entrevista ao Jornal Estado de São Paulo alguns dias atrás. Aquela entrevista, né? A entrevista bomba de Marta. A entrevista bomba de Marta. Tal. Então, o interessante é que, como é que ela chega também ao ministério? Porque é bom lembrar, rapidamente, que o Lula ficou muito impressionado com ela quando a conheceu em dezembro de 2002, já tinha sido eleito, era presidente eleito, não tinha tomado posse, que ela chegou com um laptop, abriu e começou a apresentar um sem número de dados sobre Minas e Energia, que ele não entendeu absolutamente nada, mas ele estava com um laptop, o que dava um ar de incrível modernidade. Ele não entendeu nada, ela não entende os dados também, e ela chegou ao Ministério das Minas e Energia e ficou 3 anos, né? De 2003 a 2005, né? Passou 2003, 2004, ficou até metade de 2005, quando ela saiu, foi para a Casa Civil, no auge da crise do mensalão, quando o Roberto Jefferson ordenou a saída de Zé Dirceu do Ministério, numa das cenas mais folclóricas, históricas, inesquecíveis da história do século XXI brasileiro e tal. Agora, ela tem essa inaptidão, ela não conhece a economia e tal. Agora, o interessante, o trágico, interessante para nós vermos como pesquisadores ou historiadores, terrível para o Brasil, para os brasileiros, é que o desastre que ela fez nos primeiros 4 anos foi tão grave que o próprio ministro da Fazenda já disse, 2015 e 2016 é um período de acertos. Crescimento só pode efetivamente ocorrer a partir de 2017. Quando a conjuntura internacional, não é que está uma tragédia, vide o crescimento fabuloso dos Estados Unidos, de 5% ao ano, vide o crescimento da Alemanha, a China, foi mal, cresceu 7,5% e assim por diante. Tal. Portanto, você tem um cenário que varia internacionalmente. Tal. O nosso problema fundamental é a péssima gestão econômica. E apesar disso, ela conseguiu ser reeleita. Aí tem de estudar o processo eleitoral, que nós conversamos tanto, como o PT consegue transformar uma coisa em outra, né? E se utiliza com rara eficácia e da injúria, da calúnia e da difamação, e fez isso na campanha eleitoral. Né? Mas hoje, uma notícia que chamou a atenção, foi manchete aí de todos os sites, manchete aqui do site de Veja, foi a declaração do empresário que está atrás das grades, que é o segundo na linha da construtora Engevix, da empreiteira, e que disse o seguinte, aqui ó, deixa eu contar uma coisa para vocês, o Petrolão também enriqueceu o bolso de muita gente, mas era para comprar a base aliada. Quer dizer, é a primeira vez que alguém que está até o pescoço envolvido nesse esquema sujo de corrupção diz o seguinte, o mensalão treinou a turma para colocar o Petrolão em funcionamento. E não foi só para manter partido ou para enriquecer o bolso de um outro, não, para comprar a base aliada no Congresso. Quer dizer, o PT... não aprendeu. A punição do mensalão pouco adiantou. Pouco adiantou. E isso estava ocorrendo, curioso, durante o próprio processo do mensalão. Lembrando que algumas multas da ação penal 470, que é a ação do mensalão, foi paga com o dinheiro do Petrolão. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável. Eles não estão nem aí com justiça, não estão nem aí com o Estado Democrático de Direito e tal. Eles acham isso tudo uma bobagem. Agora, essa declaração ela é grave, muito grave, porque, primeiro, até então, o desenho que nós temos do Petrolão e que vai ser o que vai marcar esse ano aqui de 2015 é o Petrolão. Todas as outras discussões serão secundárias tal. Mas essa me parece a questão central. Então, o que vai passar nesse período de um lado, nós sabíamos que os valores eram fabulosos, que enriqueceu várias pessoas, basta pegar o célebre exemplo do Pedro Barusco, um simples gerente devolvendo 97 milhões de dólares e tal, mas, mas financiou campanha em geral de partido, mas sem deixar claro. A declaração agora desse senhor mostra então que nós temos um super mensalão, né? Porque o Petrolão, os valores foram N vezes superiores e como é que continuou vendo a compra dessa base. Isso é central. Agora, aí que é a grande questão. O processo vai chegar ao Supremo, está chegando ao Supremo, o responsável, o relator é o ministro Teori Zavascki, e aí é uma questão que hoje eu fiquei preocupado. Hoje de manhã eu conversei rapidamente com o ministro Marco Aurélio Mello, mas não deu para esclarecer, foi uma conversa rápida, eu queria até ter perguntado umas outras coisas, mas pelo que eu entendi, vai ser jogado pela turma e não pelo plenário.
diferente do mensalão, que eu perguntei, vai ser a mesma coisa? Como foi a recepção da denúncia? Foram 4 sessões em agosto de 2007, depois foram cerca de, em 2012, 2013, cerca, se não me engano, 68, 69 sessões e tal. Não, ele falou, vai pela turma, vai para a turma julga. Só que no momento nós temos 10 ministros, não temos 11, não foi nomeado no substituto de Joaquim Barbosa. Então, a turma não participa o presidente. Então, você tem, as turmas são de 5. No momento, tem uma turma de 4 e uma turma de 5. Eu não sei se, na hora aqui, você falta olhar, se está faltando um na turma do ministro Teori. É bom lembrar que o ministro Celso de Mello, pela expulsória, se aposenta em novembro desse ano também. Julgar pela turma é um problema. Muitas vezes você pode ter 3 ministros julgando um caso que foi o maior escândalo da história. Nunca houve um desvio de recursos públicos na história da humanidade e de valores que sequer se aproximem do petrolão e tal. Então, e além disso, o julgamento das turmas não são transmitidos pela televisão. Bem, alguém fala, mas isso a gente pode resolver, coloca as câmeras e resolve. Mas é uma questão muito complicada, porque o argumento é que o julgamento do mensalão, que o petrolão tem muito mais envolvidos, tudo indica, do que o mensalão e tal. No mensalão, inicialmente, foram 40, que diminuiu para 38, né? E depois teve 25 réus que acabaram sendo 24 e tal. No caso do petrolão, alguns estimam em 70, 80, não há um número certo tal, daqueles que têm direito a foro privilegiado, pode ser. Porque no caso, é bom lembrar, no caso do mensalão... o número cabalístico de 74. 74. Então, se for 74, no caso, é bom, portanto, no mensalão, teve aqueles que não eram parlamentares ou exerceram funções públicas, que também foram processados, tal. O caso, por exemplo, do Banco Rural. Nesse caso do petrolão, isso não ocorrerá, pelo que eu entendi e tal. Mas essa é uma questão essencial, porque nós não podemos deixar que esse escândalo dessa magnitude e com esse processo de uma república carcomida seja resolvida numa turma do Supremo, com 4 ministros, sem que nós saibamos do que isso, de como é que vai se desenvolver esse processo. Essa é uma questão central. O que me chama a atenção é que a oposição, ao menos eu posso estar cometendo um equívoco, não perguntou e haja para... Olha, você tem senadores, deputados e tem uma montanha de assessores, tem dinheiro de fundo partidário, dinheiro não falta para fazer oposição. Não tenho visto essa questão. Quer dizer, isso precisa ser divulgado, porque se não for o plenário que for realmente julgar e for a turma, é um problema, me parece um problema, um risco. É um risco, porque qual é a justificativa? Porque a justificativa que eu recebi é que a celeridade. Eu até entendo isso, porque a forma como foi organizado o julgamento do mensalão não pode se reproduzir no petrolão. Inclusive, se nós tivermos esse número cabalístico, nós vamos ficar 3 anos, 4 anos discutindo um processo. Então, eu entendo que a celeridade é importante, mas ela não pode ocorrer colocando em risco as instituições do Estado Democrático de Direito, porque o petrolão é um golpe, assim como num dos votos do julgamento do mensalão foi dito que era um golpe o mensalão. Imagina se o petrolão e pela amplitude do petrolão. E nós só estamos falando da parte do petróleo. Ninguém sabe as relações com o setor elétrico, que já foi insinuado, inclusive pelo Alberto Iosso e pelo Doleiro. E a relação entre o setor elétrico, obras do PAC, obras no sentido mais amplo, e a questão da Copa mais em particular. Portanto, nós podemos chegar a um volume fabuloso tal. E essas denúncias vão ser julgadas por uma turma do STF. É bom a gente tomar certo cuidado em relação a isso, né? Antes da gente fechar, Vila, eu queria falar um pouco de emprego. Sim. Você sabe que a fila dos desempregados do PT está cada vez menor, né? O João Bacari Neto, tesoureiro do PT, perdeu a boquinha na Itaipu. Poxa, coitado. Coitado, né? Você Coitado. sabe que ganha uma cadeirinha na Itaipu, naquelas diretorias, rende nada mais, nada menos que uns trentinha, assim, para você passar por lá. A cada 15, 20 dias, participa de uma outra reunião, finge que trabalha. Também, se não participar, não tem o menor problema, porque não tem desconto no final do mês. E ele gozado, ele é especialista no setor elétrico como eu, você acender e desligar um interruptor, porque ele era um bancário, né? E como eu em física nuclear também. Ele é tão especialista nessa área quanto eu em física nuclear. E aí, já que ele perdeu a boquinha, talvez seja uma boa ideia ele bater aqui na Prefeitura de São Paulo, com toda certeza, com toda certeza. Aqui ele resolve tudo, porque eu fiquei realmente... Veja a importância do sentimento familiar. E como o prefeito Fernando Haddad resolve essas questões, eu acho que é um exemplo para todos nós. Ele tem o seu filho menor, seu filho, Fred, tinha 3 amigos, foram bacharéis em Direito e estavam desempregados. Aí ele resolveu o problema, admitiu os 3, porque ele queria, eu gostei da justificativa, rejuvenescer a administração pública. Então eu até sugeri, para quem estiver nos assistindo, tiver com
um filho desempregado, marido, vá à Prefeitura de São Paulo, bata 3 vezes. Mas não diga abre de sésamo, não. Você tem que dizer, sou amigo do Fred, porque aí você consegue. Mas aí ele ampliou. Isso que foi importante. Aí ele também viu umas dificuldades do senador Eduardo Suplicy, que é uma pessoa que se destacou nos 24 anos no Senado, tentando cantar uma música do Bob Dylan, tentou, teve enormes dificuldades, porque ele tem uma dificuldade de concatenar o raciocínio e tal. Apesar de torcer para o Santos, o que é uma qualidade, porém, acho que a única qualidade que o senador tem, ele não consegue articular tal. Então ele tentou cantar. Depois se fantasiou de super-homem, né? E passou pelo Congresso e tal. Imagina. Aquela cuequinha do super-homem. Foi uma maravilha. Sensacional. E com o projeto Renda Mínima, que é tão bom que o PT em 12 anos não adotou em lugar algum, tá? Mas o projeto era maravilhoso. Exemplo do Alasca, segundo ele. E o do Alasca. Você imagina a população do Alasca, a renda do Alasca e a divisão do Alasca. Dá para comparar. Dá para comparar a renda per capita do Alasca. Foi a Bagdá, inclusive, que é um lugar tranquilo, a apresentar o projeto de Renda Mínima, que não inclusive um problema, teve de gastar muito coisa de segurança e tal. Bem, esse senhor que ficou 24 anos, foi o senador na história republicana paulista, que mais tempo ficou representando o Estado de São Paulo no Senado Federal e tal. Também tomou uma surra, perdeu por uma diferença de 5 milhões de votos e tal. Virou secretário dos Direitos Humanos. E eu gostei do que ele falou. Ele falou assim, Fernando, se dirigindo ao prefeito, é o seguinte, eu gosto muito do meu antecessor aqui nas cadeiras humanas, vamos fazer o seguinte, por que não ter 2 secretários? É bacana, né? Legal, né? Ele é uma pessoa de bom coração, porque nós temos em São Paulo 25 secretarias. Se cada uma tiver 2, teremos 50 secretários. É uma grande coisa, tal. Esse é o grande Eduardo Suplicy, economista, tal. Mas não acabou, ainda tem o prefeito derrotado, que levou uma surra, como se diz no Sul, uma surra de relho, né? Levou uma surra, mas que também ganhou uma boquinha. Padilha, quando eu falo Padilha, eu lembro de um personagem, vai, volta para casa, Padilha, não tem jeito, mas o Padilha foi tão bom, uma surra histórica aqui em São Paulo na eleição para o governo do Estado, vai ser secretário de Relações Governamentais, né? Também desempregado, não tinha onde o que fazer e tal, arrumaram também uma boquinha. E é interessante, porque aí essa definição, que o PT é um partido da boquinha, não é minha, do governador, é a época governador antes do garotinho do Rio de Janeiro e tal, mas é incrível como eles vão se arranjando, quer dizer, a grande questão é que a coisa pública, o interesse pela coisa pública, eles não estão nem aí e tal, eles vão se acertando. O caso da Ideli, por exemplo, em Brasília, é inacreditável, em todo lugar por onde ela passou, ela não deixou uma marca, ela não fez absolutamente nada, ela passou pela articulação política, passou pela pesca, lembra quando ela saiu da pesca e pediu para o deputado fluminense que a sucedeu, que tem um bigode que lembra um personagem da Revolução Mexicana e tal, ela disse assim, cuida dos meus peixinhos, tal, né? Foi uma coisa bonita, linda, tal. Poético. Aí ela agora está nos direitos humanos, mas ela não sai de lá. O que ela faz? A única coisa que ela muda é a cor do cabelo, o penteado, as roupas, etc. Porém, ela efetivamente, o que chama atenção é que o PT tem essa mania sempre, tanto na gestão da coisa pública, da administração pública, como na política externa, como nós conversamos inicialmente, de achar que o erro não é a culpa da proposta, da ideia, da ação. Não, é que os outros não entenderam o que o PT queria fazer. Ou os outros países, ou o povo brasileiro, o setor econômico A, B, C, o setor primário, secundário, terciário. E o PT acha que repetir um erro várias vezes vai se transformar em acerto. Não, isso vai se transformar num grande erro tal. E isso está bem claro. Com os ministros, são 39, todos imaginavam que uma espécie de sinalização da presidente dos novos tempos, da Dilma 2.0, fosse diminuir o número de ministério, por exemplo, cortar os cargos comissionados, né? Que seria um exemplo de falar assim, não, agora uma demonstração de que há um certo compromisso com a coisa pública. Não, manteve todos os cargos, manteve os 39 ministérios e colocou nos ministérios pessoas absolutamente incapazes. O caso, um dos mais evidentes é do Cid. O Cid ser ministro da Educação e a bandeira do governo ser a pátria educadora. O Cid mal consegue andar e falar ao mesmo tempo. Eu conheci o Cid prefeito de Sobral. Uma vez eu estava lá, eu não sei se eu contei essa historinha, em 99, 2000, eu estava fazendo pesquisa, um livro que eu escrevi sobre a história da seca, e em Sobral tinha umas fotos do século XIX que eu estava atrás. E aí, por uma série de pessoas lá, acabamos almoçando
o glorioso Círio, então prefeito, que estava querendo desenvolver a plantação de uva, e ele ia produzir vinho em Sobral, que ele falou, se o clima era seco, dava para plantar uva, ia ser um vinho incrível, tá? Ele não entendia absolutamente nada. Aí eu ia no Museu do Eclipse, que chama lá, quando Sobral saiu no New York Times na primeira página, primeira e única vez, estava lá, tal, que era para provar a teoria do Ice, o eclipse, e acabou comprovando por causa do olhar lá de Sobral, lá dos pesquisadores americanos que vieram lá. Ele me deu carona lá num lugar que eu ia, e eu não sabia o que conversar com ele, porque não tem papo, você vai falar o quê, né? Aí aquele silêncio, ele falou, professor, aprendi uma coisa ontem. Eu falei, o quê, prefeito? Santa Ana é vó de Jesus. Eu falei, é verdade, prefeito, ela é mãe de Maria, portanto, vó de Jesus. Ele falou, você sabe onde eu aprendi? Eu falei, não, no Show do Milhão. Então, isso era 99. Então, é um homem culto. Não, elite. Então, o ministro da Educação conhecia um pouco de teologia cristã, vamos chamar assim, assistindo o Show do Milhão. E ele descobriu, ele não tinha percebido que a Ana, né, é mãe de Maria e, segundo a tradição cristã, Maria é mãe de Jesus, do Salvador. Portanto, ela era avó de Jesus. É uma coisa muito complexa. É esse que vai resolver o problema da educação no Brasil, com a pátria educadora. Ele não sabe nada, é um incapaz. Não só a questão de ter tratado mal os professores, que é gravíssimo, né? Tudo que ele fez lá, o uso dos recursos públicos, os shows, a história do avião viajando com a sogra, tudo aquilo. Então você começa a olhar a composição do ministério, não tem uma figura que se destaca como referência na sua área, né? Você olha esse rapaz aí, esse senhor Eduardo Braga, o ministro das Mídias, não tem a mínima ideia do que é o Ministério das Mídias. Só dá declaração. É um homem de fé. Nós precisamos acreditar em Deus, etc. Deus é brasileiro. Então você vai passando pelo conjunto do Ministério, você fala assim, mas não é possível, né? Será que nós não temos outros quadros? Ela podia te sinalizar, convocar, por exemplo, pessoas importantes da comunidade acadêmica, ou uma espécie de homens públicos. O Augusto Nunes já disse, olha, eu assumo o Ministério da Pesca. Ele já se auto-intitulou, se a presidente Dilma quisesse, ministro da Pesca, porque ele sabe pescar, pelo menos. Pelo menos, pescar, ele sabe pescar. Então, seria um nome para o Ministério da Pesca. Claro, eu acho que ao menos os textos estariam bem escritos, os ministérios comunicados, etc. Tal. Agora, é isso. A gente esperava que ela fosse mudar o Ministério, a qualidade do Ministério, cortar cargos comissionados, fazer uma nova relação com o Congresso, não da base do edando que se recebe, etc. Tal. Ao contrário. E o pior é que a gente não vê a presidente. É uma coisa estranhíssima, ela não aparece. Ela sumiu, desapareceu. Eu acho que, não sei se ela lembra dos tempos da luta armada, ela é só num aparelho, mas o Palácio do Planalto não é um aparelho. Então, ela não fala, não diz nada. Nesses momentos, por exemplo, quando no setor elétrico, quando ela diminuiu a tarifa, convocou uma rede nacional, fez aquele barulho, etc. Tal. Agora que vai ter de montar, segundo o Joaquim Levy, até 40% as tarifas, ela não aparece. Então, a grande questão é que o país vai indo. Eu acho que a gente só consegue sobreviver porque o setor privado, que tem algumas áreas extremamente dinâmicas, consegue caminhar, apesar do Estado sempre colocar uma série de obstáculos, etc. Porque é inacreditável. E quando você retroage na história do Brasil, nós vemos momentos difíceis também, você fica imaginando como é possível a gente ter sobrevivido. Por isso que eu acho que está certo o Eduardo Braga, o grande ministro das Minas e Energia. Deus é brasileiro, segundo ele. Vamos falar um pouco de moda? Vamos lá. Para a gente fechar um pouco. Eu queria contar para vocês que a Justiça decretou a prisão preventiva de Nestor Cerveró, ele já está na cadeia, e aí eu queria mostrar para você a seguinte imagem. Bianco, vai fechando aqui, que eu quero mostrar para você a questão de moda, que é o lançamento do Ray-Ban Cerveró, né? Olha só, poxa, isso bacana, aqui é sucesso na rede, né? O Ray-Ban Cerveró tá bombando na internet, assim como alguns desenhos, um olho no peixe, outro no gato, aquela coisa toda, né, ô Vila? E aí, junto com o Ray-Ban Cerveró, eu queria voltar aqui a imagem da presidente Dilma, né, na posse de Evo Morales. Põe a imagem, por favor, na tela. Nós temos aí a nossa presidenta, né, com esta coisa meio verde, sei lá o quê. Nossa, é uma coisa brilhante, parece com muito cetim, brilho, né? uma mulher de brilho, né? Você tinha uma coisa muito brega. Parece uma... E aí a gente tem ali uma calça também... Incrível, parece mais fantasia de carnaval. A Ilza Carla concorria também, mas era originalidade, né? Então eram umas coisas... mas ela não tem a elegância e a inteligência da Ilza Carla tal. Agora, mas a gente vê... Bem, ela está
menos pior do que na posse, porque na posse com aquele vestido... Era um modelito, tapa de bujão, né? Aquele bujão de gás, perfeito, tava um desastre. Agora, veja o Evo Morales aí, ele está mais comportado, não está com a coroa, né? Porque ele estava com uma espécie de coroa e tal. Nosso indião, né? Volta a outra foto do Evo lá, o Evo índio, né? No programa de... Olha lá todos. A gente podia sugerir isso aqui para nossa... E percebo que os acompanhantes dele estão com uma série de vestimentos que não tinham no período pré-incaico e tal. Então, isso é tudo grotesco. É aquela história, a gente não sabe se na América Latina o que é fantástico é a política e não a literatura, porque é inacreditável. Eu imaginava em certos momentos, acho que o otimismo, né, que a gente já tivesse virado essas páginas da história e tal. Então, essa história do caudilho, que acabou sendo reciclado a partir do Hugo Chávez, e aí se espalhou isso para o Equador, Bolívia e não só, né? Isso tivesse sido uma espécie de página virada na nossa história tal, da América Latina. Porém, a gente consegue recriar, e é incrível, como sempre é uma coisa grotesca. A gente sempre escolhe no passado os piores exemplos, né? Certamente a Bolívia tem personagens, vamos lembrar, sem ir muito atrás e sabendo que nós já estamos estourando no tempo, a Revolução... Já estourou. Já estourou? Aqui não tem gerúndio, aqui não estamos estourando nunca, aqui a gente estoura mesmo, não tem jeito. Não, a Bolívia... Não é assim, estamos roubando a Petrobras para sempre, como acontece com o PT, né? E continuam roubando a Petrobras. Não, aqui a gente já estourou. Não, você vê, não a Bolívia, sem ser chato contar a história da Bolívia, não é isso, mas a Bolívia em 52 teve uma revolução importante que modernizou a história da Bolívia, e o líder da Revolução de 52 foi o Vítor Paz Extensoro, tal, que depois governou algumas vezes a Bolívia, etc. Que era uma pessoa muito bem formada, que entendia os problemas da Bolívia, entendia a América Latina naquela conjuntura, tal. Ele vai buscar como exemplo, isso que é uma coisa inacreditável, uma situação pré-incaica, tal. Quer dizer, é inacreditável as referências históricas que são buscadas. No caso, e o curioso é que a Bolívia busca a história, a Dilma nem isso faz, porque no discurso de posse, quando nós comentamos, a gente estava aqui, né? Ela não fez uma referência histórica. É um caso único de um presidente que toma posse, não faz uma referência, não falou da independência do Brasil, podia ter falado da República, feito uma referência ao movimento social qualquer na República Velha, ter falado dos anos 30, ter falado de alguma coisa. Nada, zero. Não existe história, ou melhor, para ela a história é AL e DL, antes do Lula e depois do Lula. A única referência que ela fez de um personagem, no caso vivo da história do Brasil, queiramos ou não, ele faz parte da história do Brasil, é o Lula. Ela fez, portanto, não há um exemplo histórico, nada, de uma pobreza tal. Ele tenta fazer referência aí ao passado pré-incaico, associando com uma leitura anticapitalista. O que é um absurdo no campo teórico tal, porque o capitalismo não tinha nas situações pré-incaicas, também não eram socialistas. Portanto, o seu modo de vida se alicerçava em relações de dominação, inclusive. Eu não vou, evidentemente, por esse caminho, que a gente vai ficar 3 horas aqui. Portanto, isso é uma bobagem, que são relações de dominação. Isso é uma idiotia. E ele vai lá, se fantasia, mas faz isso na Bolívia. E a dica de moda para presidente? Uma roupa de índio, quem sabe? Olha, inventa, né? Já que nós estamos inventando as tradições, isso aí é pura invenção das tradições, isso aí na prática isso nunca existiu. Podia buscar alguma referência nativa, mas no caso brasileiro é curioso, a invenção das tradições não passam pelas comunidades indígenas, né? A gente passa aí pela questão da negritude, então por Palmares, etc, tal. A referência é essa, e, inclusive transformando o dia da suposta morte do zumbi em feriado para alguns lugares municipal, estadual, tal, e a gente nem sabe quantos zumbis existiram, não sabemos sequer o dia que ele morreu, né? E lembrar que Palmares era uma estrutura escravista também, o que havia escravos em Palmares. Então ela podia pegar uma referência lá de Palmares, já que inventaram que era uma república, o que é um absurdo, porque o conceito republicano inexistia na África e não tinha no Brasil à época, e segundo, que era uma república socialista, o que é um negócio inacreditável, porque não há um documento sobre Palmares, a não ser os documentos pouquíssimos coloniais portugueses, o resto arqueológico não existe. Podia pegar uma referência lá de Palmares, uma mistura, faz uma coisa de carnaval. Eu sugiro ela comprar manchete num sebo, compra manchete, escolhe uma fantasia de carnaval, tem várias, categoria luxo, feminino, também no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela escolhe e aparece, ela vai estar melhor vestida. Põe o óculos do Cerveró. Do Cerveró, mas ela vai estar melhor vestida do que durante a posse, com certeza. Muito bem. Marco Antônio Villa, hoje no Aqui Entre Nós, sempre às quintas-feiras conversando com a gente, e a gente sempre estoura, né? Então eu não vou dizer que a gente está estourando, porque aqui não tem gerúndio, tá? A gente sempre estoura. Obrigada, Villa, boa noite. Boa noite. Você já sabe a programação aqui de TV, tvdeveja.com, não para, então já a gente se vê. Às 9 da manhã tem Giro Veja, logo depois tem No Alvo comigo, logo depois tem mais programação, logo depois tem No Alvo de novo, logo depois tem Giro com os nossos repórteres, logo depois tem Aqui Entre Nós. E amanhã com José Roberto Guzzo, você não pode perder. Tchau.